Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Deus abençoe vocês, abençoe esse dia. Talvez você esteja vendo esse vídeo à tarde ou à noite, não sei, mas que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Eu quero compartilhar essa mensagem que foi pregada. Estou aqui com chiclete aqui, de sempre. Eu quero compartilhar com você essa mensagem que foi pregada no ano de 2016, já há 3 anos. E quando eu preguei, nós éramos no Brasil 20 milhões, 20%, 40 milhões de cristãos evangélicos. Hoje nós somos 30% da população e 60 milhões de cristãos evangélicos. Mas eu quero que você ouça essa mensagem e veja se de fato nós temos feito a diferença, na nossa nação. E seja você cristão católico também, você espírita, que você possa refletir nessa mensagem e que Deus fale poderosamente ao seu coração, como falou ao meu. Não só no momento em que eu preguei essa mensagem naquele dia, como hoje, enquanto eu editava, Deus falava uma vez mais ao meu coração. Eu espero em Deus que Ele fale ao seu coração também. Compartilhe essa mensagem, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aí o seu like, que nos incentiva, nos motiva, se bem que a nossa motivação principal vem de Deus para compartilhamento da palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e ouça aí e seja edificado pela palavra de Deus. Deus abençoe. Mateus 24, do versículo 5 ao 9. Os irmãos que encontraram, digam amém. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, dentro da minha Bíblia, tem um monte de esboço de mensagem. Eu não sou muito bom de esboçar a mensagem, conforme determina a homilética, mas eu sempre anoto alguma coisa. Hoje eu me assentei, quando eu descobri que ia ser o que ia pregar, eu me assentei à tarde para começar a escrever. Eu não consegui escrever uma linha. Deus falou: vai lá para dentro do seu quarto e ora. Eu vou colocar na sua boca o que você vai dizer nessa noite. Irmãos, e tem hora que dá vontade de chorar diante de algumas realidades que nós enfrentamos. E nós sabemos que esse texto fala a respeito da volta de Jesus. E Jesus está voltando. Está muito próximo de Jesus voltar. Diz isso para essa pessoa que está do seu lado: Jesus está voltando. Está voltando. Você fica feliz com isso? Tem gente que não gosta nem de ouvir falar nisso. Teve uma vez que na sala da escola bíblica dominical nós começamos a falar a respeito da volta de Jesus. Terminou a aula, a irmã veio desesperada, passou pela minha, não fala nisso. Todas as vezes que fala que Jesus está voltando, me dá uma tristeza, me dá uma angústia. Tantos projetos que eu ainda tenho para fazer, tanta coisa para realizar. Eu quero ir morar no céu. Você quer ir morar no céu? Esse texto fala a respeito disso. Mas eu quero esse versículo 9 aí, que diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, torturados, e vão matar vocês, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Irmãos, nós lemos isso e parece algo que não faz parte da nossa realidade. Você já foi ameaçado de morte porque entregou a sua vida para Jesus? Alguém aqui foi? Não faz parte da nossa realidade. Mas ontem, ou anteontem, o Diego postou uma mensagem lá do pastor Silas Malafaia no Facebook. Eu fiz questão de replicar essa mensagem. Ele, nessa mensagem, ele fala da igreja lá do Egito, uma igreja cristã evangélica, que funciona do lado do Museu do Cairo. E o pastor lá, quando as pessoas se convertem,
Ele, em vez de perguntar se aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, ele fala para a pessoa assim: você sabe o que você está fazendo hoje? Você pode sair ali na rua e você pode ser morto por causa da sua decisão. Você sabe que a sua própria família pode te matar. E é assim que as pessoas fazem a sua confissão de fé. Porque aqui nós não enfrentamos essa realidade. Mas essa é a realidade de uma igreja perseguida. De uma igreja que, quando as pessoas aceitam a Jesus, elas estão como se estivessem assinando uma sentença de morte. Porque de fato, a qualquer momento, elas podem ser mortas. Ele conta no meio dessa mensagem um testemunho. Lá dessa igreja, um rapaz se converteu do islamismo ao cristianismo. Isso é considerado um crime de blasfêmia dentro do Islã. Uma pessoa que faz isso, ela pode ser condenada à morte. E o rapaz fez isso, chegou em casa e contou para os pais dele que ele havia se convertido ao cristianismo. Quebraram ele todinho, a própria família. Bateram muito nele. Ele achou que ia morrer. Mas passaram alguns dias e ele não morreu. Passou um ano. Eles desprezando ele. No final de um ano, a família dele chegou perto dele e falou assim: eu quero conhecer esse Jesus que você conheceu. Eu quero conhecer o seu Deus. E ele ficou confuso com aquilo e falou assim: mas pai, eu achei que vocês iam me matar e de repente um ano depois só veio me querer conhecer o Jesus que eu conheço. O que é que aconteceu? E aquele pai conta então para o filho: durante esse um ano, todos os dias, nós colocamos veneno na sua comida para você morrer. Um ano. E eles conheceram, toda aquela família se entregou a Jesus Cristo. Essa igreja lá, do lado do Museu do Cairo, hoje tem 8.000 membros. Mas são 8.000 cristãos que estão dispostos a morrer por causa do Evangelho. Eles têm um crescimento muito grande lá, mas não é igual ao crescimento da igreja no Brasil. Você sabia que hoje no Brasil nós somos 40 milhões de evangélicos? Você sabia que nós representamos 20% da população brasileira? Você sabia disso? 40 milhões de crentes. E se em algum tempo nada mudar nessa situação, nós seremos metade da população do Brasil em alguns anos. Eu ouvi alguns glória a Deus aí. Eu fico até confuso. Até onde a gente pode dar glória a Deus ou não. E às vezes eu me vejo responsável. E aí às vezes dá vontade de chorar. Porque a mensagem que às vezes estamos pregando estão produzindo crente descompromissado. A igreja está cheia de gente que não quer nada com Deus, que estão querendo fazer de Deus seu servo, sendo que nós somos servos dele, ele é Deus, nós somos servos, que querem agir com Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada. A coisa aperta, eu dou uma esfregadinha na lâmpada, ele aparece, atende a minha necessidade, depois pode sumir da minha frente. E a hora que ele não atende a minha necessidade, não me dá aquilo que eu quero, eu vou embora. Essa igreja está cheia de lugar vazio aí. Não porque depois Deus mandou outros, mas de pessoas que não tiveram aquilo que quiseram e foram embora. Vire para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela: Deus nem sempre vai te dar aquilo que você quer, mas Ele sempre vai dar o que você necessita. No final desse culto eu vou fazer um apelo para quem quiser aceitar Jesus. Você vai ouvir o que eu vou falar. Nós estamos produzindo um monte de crente descompromissado, pessoas que não se arrependem mais dos seus pecados, pessoas que estão vivendo um evangelho antropocêntrico. O que significa isso? O homem no centro, onde nós estamos no centro de todas as coisas. Só que Deus está no centro de todas as coisas. Ele está no centro de todas as coisas. Enquanto lá, quando eles aceitam a Jesus, é como se ele estivesse assinando uma sentença de morte.
Aqui no Brasil, quando as pessoas aceitam a Jesus, como se estivesse assinando um bilhete premiado da quina. Vem que vai dar tudo certo. Vem que você não vai ter problema. Compra essa vassoura por R$1.000 e vai dar tudo certo na sua vida. Compra o martelinho da justiça, que tudo vai ficar resolvido na sua vida. É esse o evangelho que está sendo pregado no Brasil. E nós não estamos mais nos arrependendo dos nossos pecados. E às vezes nós que pregamos a palavra, por isso que eu digo que é muito difícil falar disso. Às vezes nós somos responsáveis. Eu preciso pedir perdão a Deus pelas vezes que eu preguei. Fiz um apelo dizendo, não, se Jesus estiver no seu barco, Ele vai resolver o seu problema na mesma hora. E às vezes Ele não vai resolver o problema na mesma hora. Talvez você não vai ser curado na mesma hora. Talvez a porta de emprego não vai ser aberta. O seu casamento não vai ser restaurado na mesma hora. Talvez o seu filho não vai voltar na mesma hora para dentro da sua casa. Mas o seu maior problema, Ele resolve na hora. Ele apaga o seu passado. Ele tira o seu pecado. Escreve o seu nome no livro da vida. E às vezes nós estamos nos afastando do evangelho. Quanta gente dizendo que é crente, porque tem carteirinha de membro, porque sabe cantar alguns hinos, e se acha até mesmo meio dono da igreja, porque ele é dizimista. Mas não há arrependimento. Às vezes é crente só aqui dentro da igreja. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Irmãos, aqui onde a luz está brilhando para todo lado, não dá para aparecer, mas você tem que aparecer lá do lado de fora. Nós dizemos que somos crentes, mas nós não perdoamos. Nós não pedimos perdão quando nós erramos. Uma coisa mais difícil que Deus teve para lidar com o povo lá no deserto é que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E quantas vezes nós saímos do mundo, mas o mundo não sai de dentro da gente. Como eu disse no início, Jesus está voltando. Não dá tempo mais de ficar brincando. Nós não nos comprometemos com o evangelho. Somos como se fôssemos clientes da igreja. Se a mercadoria não está boa, eu vou para outro mercado. Nessa igreja foi batizado mais de 2.000 pessoas. Mas muitos olharam para essa igreja como se fosse um mercado, como se as bênçãos fossem mercadoria. Não, eu vou lá para outro lugar, que lá eu tenho uma prateleira mais carregada. Lá tem um atendente atrás do balcão, que é melhor do que aqueles que tem lá na sede. Porque tem tratado o evangelho como se fosse um comércio. Chegou o momento de nós nos arrependermos. Hoje de manhã nós na escola bíblica discutimos isso. Quem vai ficar aqui depois que Jesus voltar? Vai ficar quem não quer saber de Deus. Mas o pior vai ser aqueles que estiveram aqui um dia. O pior vai ser um dia você se lembrar da minha voz, ou talvez você esqueça da minha voz, mas se lembre de Deus falando com você num culto como esse. E Jesus volta e você ficou para trás. E nós estamos brincando de ser crente. Estamos brincando de servir a Deus. Acabou o tempo disso. Acabou o tempo de ficar pulando de igreja em igreja, pulando de galho em galho. Uma hora você pula num galho podre e você se esborracha no chão. Às vezes nós chegamos num culto como esse e falamos assim, não, o culto não foi bom. E quem disse que o culto foi para você? O culto foi para Deus. Se o culto não foi bom, é porque nós não cultuamos a Deus. Porque você não prestou um culto a Deus. Eu não gostei do louvor. Quem disse que o louvor foi para você? O louvor foi para Deus. A mensagem não me agradou. Não foi muito bom. E para muitas pessoas, às vezes, a mensagem como essa incomoda. Naquele dia Deus vai requerer de nós, cadê os seus frutos? Não, Senhor, eu só tenho folhas, não serve. Senhor Deus, eu tenho flores, não serve. Eu quero fruto. Onde estão os teus frutos? Chega. Chega de viver esse tipo de igreja. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Eu não vim aqui nessa noite para fazer coro com o diabo e acusar a igreja, mas eu vim para ser boca de Deus na sua vida. Chegou o momento de nos arrependermos.
nos arrependermos no pó, nos humilharmos diante da presença de Deus. Quanta fragilidade há no nosso cristianismo. Quantos de nós estaríamos dispostos a levar nossa fé até o fim? Tem muita gente às vezes com medo da tribulação. Eu digo para você, tem gente passando tribulação lá no Oriente Médio. Tem gente que quando diz assim, não, eu sou de Jesus, ele tem que ver a filha dele ser estuprada. Ele às vezes tem que ver o filho sendo violentado, a família sendo massacrada, e depois ele é torturado até a morte. Milhões e milhões de pessoas morreram por causa da sua fé. E se nós chegarmos num tempo no nosso Brasil, onde nós enfrentarmos um tempo de perseguição, até onde a sua fé vai te levar? Jesus disse na palavra dele, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Com o evangelho frágil que nós temos vivido, diante da primeira perseguição, nós negaríamos a Jesus. Isso é razão de nós nos arrependermos nessa noite. Senhor meu Deus, ajuda a gente, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pelas inúmeras vezes, incontáveis vezes, que nós agimos como Pedro, Pai, te negando, Senhor, na frente das pessoas. Quantas das vezes, Senhor Deus, nós envergonhamos o Teu Evangelho, Pai. Quantas vezes, Senhor Deus, nós falhamos, Senhor, em ser sal da terra e luz do mundo, Senhor. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a viver um Evangelho que de fato transforme as nossas vidas, de fato revele a transformação que houve em nós. Porque as pessoas lá fora não vão ver que o Senhor está na nossa vida porque temos um carro novo. As pessoas lá fora não vão ver que o Senhor está na nossa vida porque temos a casa própria. As pessoas lá fora não vão ver que o Senhor age na nossa vida porque temos uma conta bancária que nos dá uma estabilidade. Mas as pessoas lá fora verão que o Senhor está agindo na nossa vida através da nossa mudança, Senhor, da nossa mudança de comportamento, que as pessoas lá fora não estão conseguindo ver em nós. Nós temos agido como repelente, Senhor Deus, às outras pessoas, porque nós dizemos que somos crentes e brigamos com todo mundo. Nós erramos e não pedimos perdão a ninguém. Nós somos arrogantes, somos orgulhosos, somos egoístas. Às vezes estamos preocupados só com a nossa família, só com a nossa casa. E é também uma forma de egoísmo, porque nós não nos preocupamos com aqueles que estão ali do lado, morrendo sem o Senhor. Nós nos arrependemos nessa noite, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, perdão, clamamos pela Tua misericórdia, porque nós não queremos esse tipo de vida, esse tipo de cristianismo. Porque, Senhor Deus, esse cristianismo tem mudado a vida das pessoas lá fora, lá na Ásia, lá na África. Senhor Deus, ele tem os seus bens espoliados, a família destruída, Senhor, mas tem honrado o Senhor até o final. As pessoas têm morrido por causa da Tua palavra. Quando nós lemos versículo como esse, que diz que por causa do Teu nome nós seríamos mortos, a nós parece algo completamente distante, mas pode chegar o tempo de nós tivermos que passar por isso, Senhor. E nós precisamos, ó Pai, a cada dia nos arrependermos. A cada dia, Senhor Deus, porque nós não somos perfeitos e todos nós temos consciência disso. Mas nós sabemos que na cruz do Calvário há sangue que perdoa pecado. Senhor Deus, ajuda-nos a ser igreja, Pai. Aonde quer que nós estejamos, que nós venhamos ser igreja. Ser igreja dentro de casa, ser igreja dentro da escola, ser igreja lá na nossa vizinhança, ser igreja onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Ajuda-nos a sermos igreja. Irmãos, eu quero fazer um apelo nessa noite.
Para você que não tem Jesus como seu Salvador ainda, porque você não tomou uma posição, você não aceitou Ele como seu Salvador, eu quero te fazer um convite nessa noite, a tomar a sua cruz e a seguir a Jesus. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Existe uma cruz para nós carregarmos, foi Ele que disse. E às vezes nós queremos pessoas que carreguem por nós as nossas cruzes. Se você quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus e saber que não vai ser fácil, saber que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas o final dele é a vida eterna. Quando você chegar no final daquele caminho que todos nós estamos trilhando, todos nós estamos num caminho, um caminho largo ou um caminho apertado, estreito. Mas nós que estamos nesse caminho estreito, às vezes difícil de caminhar, quando chegar no final dele, a gente vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena estar com Ele. Valeu a pena estar com Ele. Muitos estão caminhando num caminho que é espaçoso, cheio de gente. A porta é larga, fácil. Tudo é muito confortável. Mas o caminho, o final dele é caminho de morte. Se você quiser entregar sua vida para Jesus hoje, se Ele vai resolver os seus problemas, é com você e Deus. Se Ele vai te curar, eu não sei. Se vai fazer isso hoje, amanhã, não sei se Ele vai fazer. Mas se você tomar essa decisão hoje, Ele perdoa todos os seus pecados. Ele escreve hoje o seu nome no livro da vida. O maior dos problemas do ser humano, Ele resolve hoje. Porque no sangue de Jesus há poder para nos perdoar de todos os pecados.